Muito bem, habitantes do mundo jurídico e amantes da filosofia, estamos aqui para mais um episódio do Com Base em Quê? E hoje a gente vai falar daquilo que a gente ficou devendo no outro episódio, em que falamos também de Epicuro e dos estoicos, sobre os sofistas, que também tinham muita influência na Grécia, falavam muito sobre persuasão, sobre o poder da palavra, da linguagem, do convencimento. E eles traziam aqui uma ideia que hoje na nossa sociedade tem muito apelo, que é a questão da construção de narrativas, da construção de convencimento, muitas vezes sem nenhum compromisso com a verdade, né, Clóvis? Esse time, ele acabou tendo na época, na Grécia, muito mais influência, às vezes até que Sócrates e Platão, mas felizmente a história botou seus pesos nos devidos lugares, né? Tu acha que hoje esse pensamento sofista ainda faz parte da realidade nossa no Brasil? Como é que tu enxerga essa presença dos sofistas aí? Bem, eu acho que os sofistas ganharam uma fama ao longo da história por conta do tratamento a eles dispensado por Platão, sobretudo. Porém, é indubitável, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, que enquanto Platão acaba tendo uma presença muito restrita, muito presente apenas entre aqueles que estudam filosofia, o que diziam os sofistas é regra de ouro, presente em tudo que é canto e de extraordinária atualidade. No final das contas, se você observar bem, os sofistas davam enorme importância à retórica, à linguagem, e com isso a capacidade de persuasão por intermédio do discurso. E, no final das contas, é só isso que assistimos o tempo inteiro. Quanto à questão da verdade, né? Os sofistas, eles entendiam que o papel deles não era esse, né? Então, de uma certa maneira, quando eles treinavam os jovens gregos a combater e a debater na ágora, eles treinavam já na defesa de teses opostas, contraditórias entre si. Do tipo, fulano de tal é honesto, defenda, e depois fulano de tal é desonesto, defenda. Portanto, a defesa, de um ponto de vista, ela se dá, de fato, em função de técnicas que podem ou não ter a ver com os fatos. É assumidamente irrelevante que tenha a ver com os fatos. Naturalmente que nós poderíamos dizer que essa postura é uma postura menos hipócrita, menos cínica do que a atual, quando continuamos, digamos, descolados muitas vezes da realidade, mas afirmando o contrário ou até acreditando no contrário, né? Então, penso que os sofistas têm grande presença, grande atualidade, vale a pena conhecê-los. É preciso entender que, por razões históricas mesmo, né? Aristóteles e Platão foram resgatados pelas autoridades da igreja e com isso ganharam enorme presença, né, durante séculos nas origens do pensamento ocidental e, portanto, tiveram o destino que tiveram até os dias de hoje. E como os sofistas eram os seus inimigos, de certo modo nós compramos até hoje essa ideia de que os sofistas eram do mal, eram pessoas inescrupulosas, desonestas, etc., o que é obviamente passível de discussão. Então, nesse sentido,
Eu penso que, do mesmo jeito que até hoje Platão é hegemônico enquanto pai fundador da filosofia ocidental, nada impede que em algum momento da história futura haja uma recuperação dos sofistas, no sentido também de colocá-los no seu devido lugar. Porque Sim. apenas a ideia de que eram mentirosos, falaciosos e detratores nos ajuda muito pouco, nos ensina muito pouco e nos enriquece muito pouco com aquilo que eles deixaram como legado. Sim, eu acho que a gente poderia começar, então, inclusive, por essa questão sobre a arte da persuasão. O pessoal do marketing, por exemplo, é um time um pessoal que gosta muito desse tema, tem livros atualíssimos aqui, como o Cialdini, hoje em dia. Mas a grande questão é se a gente usa a persuasão para convencer de algo que é bom, que é verdade, que é, por exemplo, um produto, um serviço de qualidade, tudo certo, não tem problema nenhum, né? A questão é convencer de algo que é ruim, fazer uma venda de uma coisa que a pessoa não precisa, por exemplo, né? Empurrar ou auxiliar as pessoas a desejarem coisas que não precisam, enfim. Tem essa questão ética também nessa questão da persuasão, né, Clóvis? Não há dúvida. Sempre é possível debater, né, a pertinência de certas iniciativas, mas a partir do momento que a lógica do mercado é uma lógica em que se tem alguém que está disposto a comprar, tem que ter alguém que esteja disposto a vender. Então, o fato de ser indispensável ou não para a pessoa viver é alguma coisa que sempre é sujeita à discussão, porque assim, o que nos é fundamental para viver é o que? Água, respirar, né? Eventualmente um pouco de alimento e acabou, sobrevivemos. A partir daí o resto, né? Talvez não precisemos de celular nenhum para sobreviver, mas precisamos para viver. E aí, bom, cada um leva a vida que leva com aquilo que julga necessário para viver. Então, é muito difícil ter critérios que sejam definitivos para todo mundo sobre até onde pode ir, até onde não pode ir uma iniciativa de fomentação de um certo apetite, de um certo desejo para compra. De tal maneira que, de novo, continuamos com uma grande atualidade dos sofistas, né? Evidentemente que eles estão preocupados em elaborar condições retóricas de convencimento. Agora, no que diz respeito ao receptor, pois que cada um tome conta de si, né? Acho que entra também um pouquinho aí a questão da relativização da verdade, né? Ou do que é certo, enfim. Eu acho que entra bem nesse sentido que tu tá falando aí, por exemplo. Quem disse que eu não posso querer isso? Pois é, quem é o outro para me Sem falar convencer? que a verdade, ela mesma, né, é um conceito de alta complexidade, né? Porque sabemos muito bem que a realidade, quando percebida pelo humano, ela já é percebida segundo um viés de abordagem empírica, que é e poderia ser outro, dependendo do ponto de vista, dependendo dos humores, dos afetos que a pessoa dispõe no momento da contemplação, etc. Então, de certo modo, a dificuldade em oferecer consistência para a questão da verdade, de certo modo, abre essa brecha para que não haja propriamente verdades e sim versões, como vai sugerir o filósofo Nietzsche, bem inspirado por esse tipo de perspectiva sofista. Interessantíssimo. E aí a gente migrando do marketing por direito, a gente entende também que, mesmo não assumidamente, o advogado, o promotor, o juiz, eles levam um aprendizado do sofista muito, muito intenso para o seu dia a dia. Nossa, não há dúvida.
O advogado, obviamente, vai lutar para que o ponto de vista mais favorável ao seu cliente seja vencedor, em detrimento de outros pontos de vista, digamos, mais negativos e prejudiciais ao próprio cliente, né? Nesse ponto, eu queria destacar com você uma obra de um grande sofista, Gorgias, que é Elogio a Helena, né? Qual é a graça disso? Porque Gorgias ele vai na contramão do senso comum para mostrar o quanto uma boa argumentação pode virar o jogo, né? Qual é a história? Bom, para ir rápido, Helena sempre foi muito atacada e acusada de adultério por ter ido embora com Paris para Troia. Paris, príncipe troiano, boa pinta, falador, conversador, etc. E ter largado Menelau, rei de Esparta, etc. Então, naturalmente, falou-se muito mal de Helena, que era considerada a mais linda mulher da época. Sim. Então, a mais linda mulher da época larga o rei de Esparta para ir com o príncipe de Paris, de Troia, embora para Troia. Foi um escândalo, né? E, naturalmente, não houve quem não falasse mal de Helena. Se hoje, né, a mulher já é vítima de olhares exageradamente críticos por parte de um machismo estrutural que preside a nossa cultura, você imagina 7 séculos antes de Cristo, né? Bom, e aí então Gorgias o que faz é fazer a defesa de Helena, né? A defesa de Helena. Veja como isso é de um interesse extraordinário para um advogado e tal, porque Gorgias disse a acusação de Helena é absurda. Por quê? Digamos que Helena tenha sido uma primeira hipótese. Helena foi vítima de um destino estabelecido pelos deuses, né? Então, nesse caso, ela não pode ser acusada de nada, porque se o destino foi estabelecido pelos deuses, o que poderia ela fazer contra um destino estabelecido pelos deuses? Nada, né? Nada. Aí ele diz, bom, há uma segunda possibilidade, né, de Helena ter caído na lábia de Paris, né? E aí, então, ele desenvolve toda uma teoria para mostrar que o discurso ele tem um poder, né, o logos tem um poder sedutor extraordinário, uma capacidade de convencimento arrasadora, devastadora, que poderia ter feito Helena a revelia de qualquer padrão moral tomar essa deliberação. Ela também nada poderia contra o discurso. Nada poderia contra o discurso, né? Em terceiro lugar, digamos que Helena tivesse se apaixonado por Paris. E, de novo, nada ela poderia fazer, porque ela estaria sob a égide de Eros, que também é um deus. O que poderia Helena, uma mortal, fazer contra um deus que de certo modo, determina esse tipo de encantamento, determina esse tipo de paixão, né? Então, aí, Gorgias vai elencando argumentos para mostrar que a acusação de Helena é absurda, porque, seja qual for o cenário, Helena não poderia ter evitado aquilo que ela fez. A sua conduta era a única possível, dadas as condições em que ela se encontrava, não é? E vamos imaginar, finalmente, que Helena tivesse sucumbido à força e que Paris a tivesse levado à força. Olha, que poderia ela fazer contra a força de um príncipe que comanda um exército, etc, etc, também nada poderia fazer. Ou seja, seja qual for o cenário cogitado, Helena foi vítima e, portanto, não é legítima a responsabilidade que lhe é imputada pela opinião pública, pelo senso comum, etc, etc. Olha, esse elogio a Helena, essa defesa de Helena, né, é um clássico da literatura sofista. Por quê? Porque, no final das contas,
tirando a força física e os deuses, sobrou mesmo a linguagem, quer dizer, que era onde Górgias queria chegar, né? Quer dizer, dependendo do tipo de argumentação levada adiante por Paris, era invencível a sua capacidade de sedução. E se você for até Homero, né? Você verá que a origem da Guerra de Troia foi uma festa dada por Zeus no Olimpo, onde uma Erínia, quer dizer, deusa da discórdia não convidada, deixou ali uma maçã de ouro escrito para a mais bela da festa e tal. E aí todas acharam que era para ela. Houve uma disputa entre Atena, Hera e Afrodite. As três que ficaram, digamos, na final da competição ali para pegar a maçã, né? Hera, mulher de Zeus, Atena, filha de Zeus, e Afrodite, deusa do amor. É um enrosco. Aí viraram para Zeus e perguntaram quem é a mais bela. E Zeus, naturalmente, entre a filha e a mulher, eu não sei lá. E chamou justamente Paris. E aí cada uma das três tentou corromper Paris. Hera ofereceu o que tinha na mão, um império, dado que ela era mulher do imperador do Olimpo, o deus maior. Atena, deusa da guerra, ofereceu instrumentos para que Paris pudesse vencer qualquer guerra. E Afrodite, deusa do amor, ofereceu a lábia mais sedutora, ofereceu o discurso, o chaveco invencível, o chaveco imparável, né? E, naturalmente, Paris, que era um menino, adolescente, pós-adolescente ali, na casa dos seus 17, 18 anos, o que fez Paris, obviamente, disse que Afrodite era mais bela, porque ficou seduzido pela oferta de Afrodite, que era o chaveco. Né? Aí, Afrodite cumpriu o que prometeu, deu a ele o chaveco de ouro, e Paris foi seduzir a mulher mais linda do mundo, Helena. Então, veja você, a simbologia da coisa. Quer dizer, o discurso de Paris para seduzir Helena foi simplesmente proposto por Afrodite, a deusa do amor. Ora, o que pode uma pessoa comum, né, contra um discurso de sedução elaborado por Afrodite, a deusa do amor? Sem chance. Nada, sem chance. Helena não tinha chance em situação nenhuma. Helena não tinha chance. Razão pela qual ela é uma vítima de um cenário contra o qual ela não poderia lutar. Daí a sua tristeza profunda, a sua amargura profunda ao longo de toda a narrativa da Ilíada. Ora, o elogio de Helena, obra de Górgias, é de grande, eu diria, de grande tempero, né? Para quem se dedica à advocacia, porque, no final das contas, o que Górgias está tentando dizer é que é sempre possível dar a volta, né? É sempre possível dar a volta ante uma convicção formada, ante uma certeza estabelecida, ante digamos, um senso comum bem posto. É sempre possível dar a volta quando você tem o argumento justo para, digamos, desmontar aquilo que está estabelecido. E de certo modo, essa obra fez história, e elogio a Helena de tudo que os sofistas propuseram, aquilo que mais enervava Platão, porque justamente o que Górgias insistia em dizer é que você pode, não que o caso de Helena não merecesse essa defesa, mas você pode, com base em recursos semelhantes, defender seja lá quem for, né? Inclusive um tirano, um facínora, um canalha, um cruel, não importa, porque sempre haverá a possibilidade de dar a volta, sempre haverá a possibilidade de fazer de alguém visto por todos como um pária, alguém aceitável, uma vítima e assim por diante. Então, eu penso que é hora de convidar a todos para ler a literatura antiga, mas esquecer um pouco o que aprenderam até agora, porque o que aprenderam até agora é justamente um olhar sobre o problema, que é o olhar
do vencedor, digamos assim, que é Sim. o olhar da filosofia chapa branca, hegemônica, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas, evidentemente que há outros olhares possíveis e o dos sofistas é um deles. Total, eu acho que o advogado hoje no Brasil, muitos advogados, né, Clóvis, se limitam muito em copiar argumentos que encontram na internet ou ouvem, pegam em modelos, enfim, e eu vejo na atuação dos meus colegas os que mais evoluem, até financeiramente, constroem uma carreira sólida, aqueles que pegam os fatos, né, os fatos do caso e constroem uma narrativa mesmo, uma história em cima daquele fato, deixando ela mais latente, mais viva, né? Mais que ressalta a história à luz do juiz, da magistratura, enfim, né? Ao longo do processo, busca a construção dessa narrativa numa audiência ou com as provas que monta, né? Eu acredito que dentro do Tribunal do Júri é um espaço que tem privilegiado para se fazer isso, mas também desde uma ação trabalhista, previdenciária, civil, né? Eu acho que essa construção da retórica, da narrativa da história pesa bastante. Nossa. E aí entra naquele dilema, né? Será que o advogado deve sempre buscar convencer, né? Buscar sempre o direito do seu cliente, ou o promotor público lá, né? Mesmo às vezes sabendo que a verdade é diferente. Ou ele deve sempre buscar fazer justiça, entender o que é justo, seguir os fundamentos do direito? Então, bom, eu começo sugerindo que eu me lembro lá que na Faculdade de Direito que você tinha lá uma petição e um pedaço da petição era dos fatos, né? E muitas vezes o professor diz, olha, dos fatos não tem muito em inventar, é o que aconteceu, né? Depois dos fatos, do direito e tal. Bom, então, só que não, né? Porque no final das contas você não vai pôr os fatos ali. O que você vai pôr ali é um discurso sobre os fatos. E, naturalmente, há N discursos possíveis sobre os mesmos fatos. E você já elaborará, né? Você já construirá esse discurso de maneira a preparar um certo entendimento sobre a realidade. Né? Um ponto de vista favorável sobre a realidade. Então, não há... dos fatos pode sugerir uma neutralidade, né? Digamos, legitimadora do que vem na sequência da petição. Mas não há neutralidade nenhuma. O que há é uma construção entre outras. Os mesmos fatos podem ensejar N pontos de vista diferentes, e cada um deles com consequências muito, muito próprias e muito específicas para digamos, o réu, o acusador, etc. Bom, então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, não há nenhuma objetividade pura na apresentação dos fatos. A construção dos fatos é, de fato... a apresentação dos fatos é uma construção interessada, né? É uma construção enviesada, sempre. Ainda que todos os recursos que façam crer numa objetividade aparente estejam presentes, assim como no jornalismo. É a mesma coisa, quer dizer, o jornalismo informativo supostamente não se mete, conta o que aconteceu. Só que contar o que aconteceu não tem nada de neutro. Por quê? Porque há 1 milhão de maneiras de contar o mesmo acontecimento e cada uma delas com um viés muito próprio, uma maneira com consequências muito, muito evidentes para o leitor, para quem está acompanhando isso. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho... A própria escolha de palavras, muito, né, claro, e também a ordem da coisa, a maneira como... digamos, as adjetivações são escolhidas, a maneira como a coisa é apresentada de maneira mais sóbria, mais grandiloquente, mais extravagante, mais científica, tudo isso obedece uma estratégia. Uma estratégia onde a construção dos fatos ela é parte integrante, se não fundamental, né? Bom, quanto à sua segunda indagação,
Eu sempre entendi, isso é só o meu entendimento, né? Uhum. Que a justiça, ela é o resultado final de um trabalho coletivo. E que, portanto, nenhum dos envolvidos é isolada e solitariamente responsável por fazê-la triunfar. Uhum. Em outras palavras, cabe ao advogado advogar, Uhum. né? E, nesse sentido, lutar pela defesa do seu cliente. Cabe à parte contrária o trabalho contrário. Uhum. E cabe ao magistrado, ante o que lhe foi apresentado, prolatar sua sentença, escrever o seu acórdão, etc. E aí, claro, espera-se que a participação de todo mundo, desde a autoridade policial até todo o corpo burocrático envolvido, o trabalho final possa ser o mais, digamos, contributivo para o restabelecimento de uma certa situação de justiça. Uhum. Mas não cabe ao advogado pretender promover através do seu trabalho a justiça. A justiça, ela emergerá a partir do quê? Do que ele fizer, mais o que os outros farão também, né? Então, nesse sentido, a justiça será tanto mais possível e provável quanto mais, eu diria, abertamente, autenticamente, cada um dos envolvidos fizer o seu trabalho. E o trabalho do advogado é o de advogar. Então, nesse sentido, não há que esperar do advogado que seja ele o paladino de uma situação de justiça, porque a justiça, eu repito, surge no final de um processo. Aliás, até o termo processo aí, ele mostra bem que nenhum dos envolvidos sozinho dá conta dessa tarefa. Essa tarefa resulta de uma atividade coletiva jurisprudencial, da qual participam muitas pessoas, cada uma cumprindo o seu papel. Então, nesse sentido, acho que eu me fiz claro. Não, 100%. E eu acredito também que a gente vê muitos advogados aí em filmes, ou, por exemplo, conversando mesmo, né? E promotores que muitas vezes acreditavam que seu cliente era inocente, julgavam, muitas vezes ganhavam, perdiam, enfim, mas depois, algum tempo depois na vida, começavam a perceber que a situação era diferente daquela que ele apresentou no momento, né? Então, essa questão de relativizar a verdade que os sofistas fazem é uma visão de mundo que contrapõe diretamente à visão de Platão, por exemplo, né? Não tem dúvida. Mas veja, é interessante, porque Platão também entendia que os fatos percebidos no mundo, eles são sombras. Assim, de contorno, verdade. de contorno pálido. Quer dizer, o que Platão defendia como conhecimento legítimo e verdade possível era no mundo das ideias, onde havia uma participação higienizada da parte superior da alma na sua produção intelectiva. Perceba, enquanto você está, digamos, amarrado no mundo percebido, que é onde o direito está, o jornalismo também, etc. e tal, mesmo Platão entende que o que dá para saber dali são sombras. Ou seja, formas de contornos pouco definidos, né? De visibilidade opaca, e assim se existe alguma verdade, é fora dali, é fora da caverna. O problema é que o advogado, o jornalista, etc., eles trabalham dentro da caverna. É dentro da caverna que o crime é cometido. Tá certo? Sim. É dentro da caverna que o crime é cometido. Então, quando você põe lá 2 fatos, é sombra que você vai relatar.
Aham. Não tem dos fatos fora da caverna. Sim. Fora da caverna só tem eidos, só tem ideias perfeitas, formas perfeitas, etc. Né? A atira em B, isso é sombra dentro da caverna. Certo? Então é claro que aí estamos todos inscritos numa mesma lógica que é de dificuldade, se não de impossibilidade da tradução da realidade percebida em alguma verdade universal. Perfeito. E aí tu acha que nessa jornada aí pela ideia da persuasão, como através da linguagem, da narrativa, a gente passou todos esses séculos para chegar hoje aqui nesse mundo governado pela internet e por todas esses meios de comunicação de massa, né, em escala. Muitas vezes a gente vê conversas e histórias e narrativas que nos convencem de fragmentos da realidade que a gente acaba abraçando, se apaixonando, se engajando, né? Às vezes envolvendo a própria vida naquela narrativa, né? E o mundo hoje, ele, ainda mais esse ano que tem eleição, né? Segue um caminho por aí, né? Dessa Pois ilusão. quer dizer, aí, quer dizer, claro, a técnica foi se desenvolvendo, a comunicação foi sendo acelerada e com isso muitos problemas foram também sendo resolvidos mais eficazmente. O problema todo é que se durante muito tempo havia uma espécie de profissionalização da narrativa dos fatos, né? Eram profissionais formados para isso, que tinham a legitimidade para contar o que aconteceu, jornalistas, repórteres e advogados, etc. Todos que têm os fatos como dever de ofício, né? O certo é que com a internet houve uma diluição dessa legitimidade. De certa maneira, todo mundo está autorizado a lançar mão de um artefato para publicar, né? Para tornar público o seu olhar sobre uma certa ocorrência. E a partir daí, você tem uma constatação que é a pluralidade desses pontos de vista, né? Quer dizer, essa constatação era mais difícil antes. Por quê? Porque a legitimidade dos narradores oficiais ela é tão indiscutível que aquelas narrativas oficiais elas eram tomadas por verdade e ponto final. Agora, com esse estilhaçamento, né? essa pulverização de pontos de vista e de narrativas, fica mais evidente que cada um vê o mundo de um jeito e, portanto, quase que podemos dizer que tem um mundo para cada um, né? Porque, evidentemente, cada um olhará para o mundo em função das suas convicções, crenças, interesses, apetites, etc. E aí, quem pode mais chora menos. Perfeito. Eu vendo tu falar, eu lembrei de um Reels. Passou um rapaz falando assim no meu feed. Tem um gatilho que tá me dando que é o seguinte: alguém fala alguma coisa e eu, na hora que eu vou levantar para responder, eu pego e me seguro e penso: não quero ter razão. A razão é tua. Pode ficar com a razão que eu não vou entrar nessa discussão, né? Então, é muitas vezes isso, né? A gente não sabe, olhando para cada lado da nossa sociedade, quem carrega um estoque de narrativas diferente e uma visão de mundo diferente para a gente poder dialogar com clareza e consciência, né? Eu acho que é isso. Pois e veja, a nossa responsabilidade é enorme de participar das coisas da polis, de ter nosso posicionamento político, de nos posicionar diante das grandes questões da cidade. Até porque se não fizermos, alguém fará por nós. E, portanto, seria muita idiotice ficar de fora. Por outro lado, o modo contemporâneo de participação é descentrado e muitas vezes comprometedor. Quer dizer, você
dependendo do modo como o teu discurso se encaminha nessa polifonia, você poderá ver o seu discurso violado, alterado, maquiado, deturpado, etc. E com isso poderá acabar sendo acusado de um ponto de vista que não é o seu, não é? E pagando um preço por isso que não deveria pagar. E isso acaba levando muita gente a se retirar do espaço público. Verdade. O problema é que quando você se retira do espaço público, você deixa na mão dos que não se retiraram a prerrogativa de deliberar e tomar as decisões em nome de todos. E isso depois não reclame, porque, claro, é possível que a coisa se encaminhe de um jeito que não te é confortável. E aí é problemático. Para finalizar, professor, grande lição dos sofistas para o advogado, para o gestor, para o profissional de hoje em dia, da atualidade, qual que tu elege, assim? Não, eu penso que continua sendo muito relevante e importante, né? Independentemente da maior ou menor veracidade do discurso, né? Continua sendo muito importante o desenvolvimento de uma competência de comunicação, retórica mesmo, no sentido de que, mesmo no caso das melhores intenções, né? Mesmo no caso de uma grande autenticidade, de uma grande convicção firme a respeito do que se pensa, é importante saber comunicar, porque todo ponto de vista espera por adesão, espera por gente que concorde, espera por... Né? Ninguém fala na expectativa neutra de apenas informar o que pensa. Ninguém. Todo discurso tem uma dimensão, ou tem uma pretensão de adesão. Todo discurso, né? Então, nesse sentido, já que é assim, pois que aprendamos a fazer isso com competência, aprendamos a falar. E é interessante, porque a sua primeira pergunta foi se no Brasil de hoje os sofistas né, não se sentiriam à vontade, etc. Mais ou menos, porque o Brasil de hoje, com seus 240, 50 milhões de habitantes, não conta assim com grandes e devastadores oradores e usuários da retórica contumazes. Eu acho que já teve muito mais, né? Os estadistas de outrora já foram muito mais hábeis, né? na argumentação e no uso da retórica para fazer triunfar seus pontos de vista do que nos dias de hoje, apesar de que, claro, todo discurso é elaborado para uma sociedade específica, para um auditório específico. E o bom discurso é o discurso que persuade um auditório de carne e osso, não um discurso em tese persuasivo, mas um discurso pragmaticamente persuasivo. Ou seja, a partir do momento que você tem uma sociedade que, de certo modo, vai perdendo recursos intelectivos, vai perdendo sofisticação de pensamento, vai perdendo autonomia de espírito, vai perdendo pensamento crítico, vai perdendo... É claro que, para persuadir uma sociedade assim, você terá discursos adequados, à la carte, elaborados por gente talhada para esse tipo de sedução. Então, quer dizer, não adianta nada você vir com Rui Barbosa para cima de gente que está esperando outro tipo de argumento. Então, nesse sentido, não há, eu repito, discursos excelentes do ponto de vista retórico em si, mas há discursos adequados e pertinentes para um determinado auditório. E a sociedade brasileira de hoje é um auditório que é o que é, com as características que tem, um pouco heterogêneo, mas se formos constrangidos a identificar alguma tendência, é uma tendência de, digamos, de pobreza interpretativa, de carência de recursos intelectivos para atribuição de sentido. Perfeito, professor, concordo plenamente e fico chamando aí o nosso público para tentar evoluir e estudar um pouco mais sobre retórica, sobre narrativa, sobre discurso. A turma do direito aí que precisa usar isso para ganhar
seu ganha-pão no dia a dia, né? Advogado e outros juristas também precisam muito dominar a narrativa, compreender onde está ali as armadilhas, né? Deixo então aqui na descrição do nosso episódio alguns links de livros e leituras que são excelentes para estruturar melhor a narrativa, evoluir nesse sentido aí. E seguimos então para o próximo episódio. Conto com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o conceito de justiça em Aristóteles, que é um tema incrível aí, um tema que deveria ser mais resgatado nas escolas jurídicas aí. E não perca que vai estar sensacional, né, Clóvis? É isso mesmo. Olha, uma alegria ter estado aqui. Os sofistas merecem a sua atenção. Foi encantador o episódio e a gente se encontra no próximo. Valeu, galera. Até mais.